cosméticos que eu desenvolvi ainda em Rondônia, e esse produto me trouxe para cá. Então, assim, eu falo que esse produto me trouxe, mas a vontade de Deus que me trouxe para cá, que eu sei que são sonhos dele, porque os sonhos de Deus são maiores que os meus. E estar aqui em Alphaville, aí em busca nessa saga para romper com a minha linha de cosmético, e a minha missão é cuidar de mulheres. Eu tenho essa missão dentro de mim desde criança. A minha maior dor, que no caso é o meu cabelo crespo, e eu sofri muito quando criança, porque a minha mãe não tinha paciência de cuidar do meu cabelo, nem minha irmã mais velha. E acredito que essa dor me levou ao universo da beleza e cuidar das mulheres, principalmente mulheres que fazem alisamento capilar. Aparentemente, fazer um alisamento é fácil, é simples, mas não é, porque para ter um cabelo realmente liso e saudável, tem que ter a técnica, tem que ter o conhecimento, tem que saber como cuidar desse cabelo. E não só saber como cuidar do cabelo quando a cliente está ali na cadeira, mas ensiná-la como cuidar diariamente. E essa é a minha missão. Não somente a cliente sentar na minha cadeira, eu aplicar a minha técnica e ela ir embora e ficar desprotegida lá fora. Estou aqui em São Paulo, hoje eu tenho o meu estúdio, o meu local onde atendo mulheres com terapia capilar, o alisamento saudável, fazemos tudo lá. E ter esse estúdio aqui em São Paulo foi graças a encontrar o Edson e a Tuca, porque foi num momento onde eu tinha adoecido aqui em São Paulo. Eu tinha adoecido e minha mãe falou, você vai para o hospital ou pega um voo e vem para Rondônia. E eu levantei de manhã, já contei isso aqui outras vezes, mas tem pessoas que estão aqui pela primeira vez, então eu vou falar para você que nesse dia que eu levantei, eu olhei para a cama e pensei, eu vou para o hospital, porque para Rondônia não. E de repente veio na minha cabeça, eu não vou nem para Rondônia nem para o hospital. E comecei vagando ali no centro comercial, queimando de febre, só tomando água e remédio. À tarde eu fui para o Shopping Guatemi, encontrei o Cleito e o Paulo, e foi onde recebi esse convite, vim para cá e não saí mais daqui. E quero falar para vocês assim, ó, que daqui um ano, eu falo daqui um ano, eu vou trazer para vocês tudo o que eu estou construindo junto com essa família e apresentar para vocês. Então eu espero que vocês continuem vindo aqui toda quarta-feira, trazendo pessoas para cá, porque daqui um ano nós vamos fazer uma grande festa. Nós vamos fazer uma grande festa da transformação que a vida da Alcione teve através dessa família junto com vocês. Por quê? Junto com vocês. Eu agradeço muito a vida da família Pex, mas o Edson, a Tuca, foi quem desenvolveu tudo isso aqui para nós, foi quem criou tudo isso aqui para nós. Por outro lado, sem você aqui, sem a Alcione aqui, o que o Edson e a Tuca faria? Né? Então, eles são muito importantes na nossa vida e nós somos importantes na vida deles. Por isso que juntos nós trilhamos um caminho, e um caminho bem sucedido e mais forte. E agora, para encerrar a minha fala, eu vou chamar um menino aqui. É um jovem de apenas 19 anos. Eu fico assim impactada com os jovens. Eu volto lá atrás, há pouquinhos dias aí, né? Eu tinha 19 anos, não tem muitos dias. Tinha 19 anos. Esse jovem, ele é especialista em mentalidade. Agora veja, a Alcione passou pela fase jovem dela, não desenvolveu a mentalidade, chegou na fase adulta, aí com seus 25 anos, né? Que hoje é o que eu tenho. Mulher nunca passa de 25, gente. É sempre 25. Vezes 2, vezes 3. Então, o que aconteceu por não desenvolver a mentalidade? Sofre as consequências. Olha a importância de hoje nós estarmos sentados aqui. A importância desse jovem que hoje cuida da mentalidade de outras pessoas para não sofrer tanto como a Alcione tem sofrido. Ele também é formado em neurociências, ele trabalha com neurociências, já lançou um livro, ele já tem um livro publicado, Curado para Curar. Extraordinário. E agora, fiquem de pé, porque é um jovem, nós temos que incentivar esses jovens. Muitos aplausos para o João!
parabéns para vocês. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para vocês. Parabéns para vocês. Porque numa quarta-feira à noite, a gente está aqui buscando conhecimento, a gente está aqui aprimorando e buscando se desenvolver. Pode sentar, gente. A gente está aqui buscando se desenvolver, buscando conhecimento. Uma das coisas mais importantes, que assim como o Vitor falou, né, Vitor? Conhecimento nunca é demais, conhecimento liberta a gente. Porque quem não tem o conhecimento é escravo de quem tem o conhecimento. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente se torna livre. E o que eu quero trazer aqui para vocês hoje? De acordo com a ONU, Organização das Nações Unidas, o Brasil se tornou o país mais ansioso do planeta Terra. O Brasil se tornou o país mais ansioso do planeta Terra. De acordo com dados aí, se você jogar no Google você acha, 68,8% da população brasileira estão acima do peso, mais ou menos 31% estão obesos. Ou seja, a gente está vivendo uma fase em que está acontecendo uma inversão de valores. Está tudo ao contrário, está tudo indo por água abaixo, tudo acontecendo uma inversão de valores. E hoje eu vindo para cá no Uber, teve trânsito. Quem passou por trânsito aí? Nossa, teve trânsito hoje. E o que aconteceu? Eu achei que eu ia chegar atrasado hoje. Eu saí um pouco tarde e achei que ia chegar atrasado e falei, cara, eu tenho duas opções aqui. Eu tenho controle sobre o trânsito? Me responde, eu tenho controle sobre o trânsito? Não. Se eu não tenho controle por algo, por que ficar preocupado com algo que eu não tenho controle? Se eu não tenho o controle de ambientes externos, para que eu vou ficar ansioso e preocupado com isso? E eu tive duas opções. Eu falei, cara, já que eu não tenho controle sobre isso, o que eu vou fazer? Eu vou curtir o processo, eu vou desenrolar aqui com o Uber, vou conversar com ele. Então é assim na nossa vida. A nossa vida é o seguinte, nós estamos aqui hoje, a gente quer chegar no objetivo. Quantos aí tem um objetivo em mente? É muito importante vocês terem um objetivo. Todos querem chegar em um objetivo e a gente está aqui. Daqui para o nosso objetivo, existe um processo. A gente precisa passar por um processo. E o processo é a maior parte do tempo. Por quê? Você está aqui e esse aqui é o objetivo. Aí cara? E para a gente chegar nesse objetivo, existe um processo. A gente passa por um processo, chega no objetivo, daqui a pouco a gente quer outro objetivo e vai passar por outro processo. E assim sucessivamente. Se o processo é o que a gente passa a maior parte do nosso tempo, por que não curtir ele? Por que não aproveitar o processo? Por que não viver o presente? Por que não a gente, sabe, ser feliz aqui? Eu quero trazer algo para vocês, o seguinte. Ô Jobs, me ajuda aqui a pegar esse quadro para cima. Isso aqui vai... consegui. Transformar a vida de vocês. Tá dando para todo mundo ver o quadro? Dá pra ir mais para frente, né? É o seguinte, turma. O que acontece? Existe uma pirâmide. Antes, deixa eu falar um negócio aqui. Eu quero muito agradecer a vida do Edson. Edson, obrigado. Você não sabe o quanto você tem me transformado, o quanto você tem me ativado, o quanto você tem me feito me posicionar, porque você sabe o que eu carrego e o Edson que dá oportunidades para as pessoas. Então, por isso que eu estou falando, é muito importante vocês frequentarem ambientes como esse. Eu sou muito grato pela vida do Edson, pela vida da Tuca, da Eliane. E então, gente, esse ambiente é uma das coisas mais poderosas que existe. Quando a gente está em contato com pessoas, quando a gente está em ambientes como esse, é aqui onde as coisas fluem. E é no fluir que a gente realmente vive a vida. A vida é um fluir, constante fluir. Então, o que acontece? Existe uma pirâmide que ela é dividida. Vou usar Edson. Que ela é dividida no ser, no merecimento, no fazer e no ter. Aqui eu errei. Enfim, é a pirâmide que é dividida no ser, merecimento, fazer, ter. O que acontece? O ser é a nossa identidade, é a base da pirâmide. Eu vou mostrar para vocês o quanto que está tudo invertido aqui. Só para me auxiliar, quanto tempo eu tenho? Só para me auxiliar, quanto tempo eu tenho? Vai botar lá, pode. Tá. Seguinte, essa pirâmide aqui ela é definida pelas nossas crenças de identidade. João, o que é crença?
Crença é tudo aquilo que a gente acredita. Por exemplo, se você achar que você não é capaz de conseguir algo, se você achar que você não merece ter algo, você tem uma crença negativa que te limita. Afinal, toda crença é limitante, né? Porque se a gente acredita em algo, a gente não se abre para outras coisas. Então, o que acontece? A base da pirâmide é a nossa identidade, a nossa essência, quem nós somos. O que define a base é o que a gente acredita ser quem nós somos. O que a gente acredita. E aqui, o merecimento. Aqui, fazer. O que define o fazer? A capacidade, nossas crenças de capacidade. O que define o ter? O merecimento. Então, o que acontece? O que eu quero trazer aqui para vocês? A nossa identidade é a nossa base. Vocês concordam? Tem alguém da construção, do ramo de construção aqui? Você concorda que para construir um prédio, você tem que fazer o alicerce dele primeiro, os fundamentos, senão ele cai? Sim. É a mesma coisa, na Bíblia tem uma passagem, quando você constrói em cima da areia, não cai, vai cair o negócio. Então, se você crescer sem antes fundamentar, você vai cair. Você pode conquistar, você pode ter, você pode avançar, você pode fazer, você pode ter diversas coisas. Se você não tiver fundamentado em algo, você vai cair uma hora. Isso é a vida. Então, o que define isso aqui é as crenças que você tem de identidade. João, quem nós somos? Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o gado, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. O que a gente veio fazer aqui, João? A gente veio frutificar, multiplicar, dar frutos. Nós somos uma semente. E para a semente, o que uma semente tem que fazer? Ela tem que ser plantada em um terreno fértil. Isso aqui é um ambiente fértil. Vocês estão em um terreno fértil e vocês são a semente. Então, para vocês romperem, o que está faltando? Aí tem que entrar aqui. Vocês entenderam quem vocês são. A identidade de vocês é essa. Essa é a base. Isso é o que nós somos. Para a gente conquistar, ter qualquer coisa que a gente quiser na vida, a gente primeiro precisa se sentir merecedor disso. Vocês concordam comigo se eu perguntar para alguém: quem é que está pronto se caísse R$1 milhão na conta hoje? Quem aqui se sente pronto para receber isso? Quem é que acredita que merece? Nasci pronto Tá. já. Aí, ó, sabe exatamente o que vai fazer. É sobre isso. Porque se a gente... Eu dei esse exemplo com a minha família. Estava conversando com eles numa live e eu falei: cara, quem é que está pronto para receber R$1 milhão? Porque se a pessoa não estiver pronto, isso vai destruir o emocional dela, isso vai destruir o espiritual dela. Porque entenda uma coisa: Deus não te dá nada que te roube da presença dele. Deus não vai te dar nada, não vai permitir você ter nada que vai te roubar da presença dele. Então, para alguns aqui, se vê R$1 milhão na conta, vai fazer alguma merda, vai acabar o emocional, vai sair do espiritual. É o que acontece. Então, Deus, ele não deixa que a gente tenha algo sem a gente estar pronto para isso. Então, existe o processo. Então, por isso que muitas das vezes você está aí: cara, eu não estou conquistando, eu não estou conseguindo ter, eu não estou conseguindo avançar, eu não estou conseguindo explodir, eu não estou conseguindo romper. Cara, já parou para pensar que para você ter, você precisa passar por um processo para ser preparado e chegar no seu alvo? Porque é o seguinte: você tem um objetivo aqui, você quer ter, vamos supor, uma Porsche. Quem quer ter uma Porsche? Você quer ter uma Porsche e você está aqui embaixo. Para você conquistar a Porsche, é muito difícil você ir pegar ela. Você tem que crescer como pessoa. Você tem que crescer, tem que ter conhecimento, você tem que buscar pessoas, você tem que buscar formas de conquistar. Ou seja, você vai crescer como pessoa para se tornar do tamanho do seu objetivo, e você pega o objetivo. Porque se você tentar pegar um objetivo sem você estar no tamanho dele, não dá certo. A matemática não bate, a conta não bate. Então, a gente precisa se sentir merecedor para começar a fazer as coisas. Por que eu estou dizendo isso? Eu nem me apresentei, né? Eu chamo João, eu vim lá do Rio, estou 1 ano aqui em Barueri, e para eu pegar o microfone e estar aqui em cima de um palco, vocês não estão entendendo o rolê que eu tive que passar. Com 8 anos eu tive meus pais separados, e isso me gerou o quê? Toque, ansiedade e síndrome do pânico. Tudo isso ali na época da pandemia, com 16, 17 anos. 15, 16 anos. Depois disso eu fui para bebida, para prostituição, para festa. Por quê? Para suprir um vazio que eu tinha da separação dos meus pais. Porque toda ferida emocional, o corpo humano busca algo para suprir isso.
toda ferida que a gente tem, sei lá, quem aqui é filho de pais separados? Então o que acontece? Se você não resolver, se torna uma ferida. E o que você vai querer fazer? Preencher essa ferida de qualquer forma. Você vai buscar em coisas, você vai buscar no ter, daqui a pouco eu vou explicar o que está acontecendo com isso aqui. Você vai buscar de diversas formas preencher esse vazio. E eu era uma dessas pessoas que buscava de qualquer forma preencher um vazio emocional que eu tinha. E após isso, Jesus me encontrou no dia 12 de outubro de 2023, sou recém-convertido, me batizei e minha vida mudou completamente. E eu comecei a me curar dos traumas emocionais, eu comecei a me curar das feridas emocionais, vim aqui para a Alphaville sozinho, lancei o livro, eu vi que você é editora, né? Lancei o livro e estou cada vez rompendo. Por isso que eu agradeço muito pela vida do Edson, porque aqui em Alphaville eu tive poucas oportunidades de palestrar. E quando a gente tem uma oportunidade, eu aprendi com ele, a gente tem que estar pronto para essa oportunidade. Ele falou comigo há poucas horas atrás, falou, João, você vai falar hoje. Aí a mão já gelou. Fiz mais de 200 lives no Instagram. Para fazer live eu já não sinto nada. Mas como eu não palestro muito, o que acontece? Eu ainda... Entende? Então o que acontece? Tudo que você faz repetidamente, você se torna bom. Se você quiser se tornar um palestrante, se você quiser falar na internet, né, Samuel? Quer falar na internet. Ele é meu mentorado. Então, você aprendeu hoje que tudo aquilo que você repete, você se torna bom. Então, cara, uma pessoa que não faz live, a primeira live dela vai ser ruim. Vai ser ruim, tem que quebrar a expectativa. Agora, ela fazendo todo dia, ela vai se tornar boa. É impossível não se tornar bom. A repetição, o treinamento, a prática. Inclusive, isso é o segredo da confiança. A gente só se torna confiante em algo que a gente faz repetidamente, se torna confiante nisso. Live, por exemplo. Hoje eu abro uma live e falo. Por quê? Eu faço todo dia eu faço live, mais de 200 lives. Então, você quer se tornar bom ou boa em algo? Faz repetidamente aquilo. Busca se desenvolver, busca crescer, busca romper, busca estar com pessoas. Vocês estão em um ambiente, cara, que vocês têm que conectar, vocês têm que conversar. Porque parece que o ser humano hoje está se repelindo. Parece que a gente tem medo de conversar com as pessoas. Está tudo invertido, cara. Só acrescentando, o Oscar Schmidt fazia 1000 cestas por dia, né? 1000 bolas arremesso, né, por dia. Então, é isso. Sobre Ele treinou. Excelência. Valeu. Parabéns, japonês. Valeu. Ou seja, ele treinou. Então, voltando aqui. Vocês estão me acompanhando? Sim. Então, fechou. Crenças de identidade. Quem nós somos, já falei pra você. Repete isso. Repete isso todo dia. Leia todo dia. Tem esse tempo todo aí? Aí sim. Então é o seguinte. Crenças de identidade. Para a gente fazer algo na nossa vida, a gente tem que se sentir merecedor disso. Se a gente não se sentir merecedor, a gente não vai fazer. Para eu subir num palco, bem antes de eu começar toda a minha trajetória em relação à mudança de mentalidade e tudo mais, eu não me sentia merecedor de pegar no microfone e de subir num palco. Eu tive que trabalhar o quê? A minha mente, a minha base. Porque se eu não tivesse a minha base bem definida, se eu não soubesse quem eu sou, se eu não tivesse certo aqui na minha cabeça quem é o João, quem que está por trás do João, eu não conseguiria subir aqui, eu ia travar. Mas por que eu estou fluindo? Porque quem me sustenta é Deus, eu estou aqui pela graça dele, eu estou aqui pela misericórdia dele. Isso aqui não é eu que estou dizendo. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus está fluindo aqui através de mim. Então, é isso que a gente tem que fazer, é essa essência que a gente tem que buscar, se conectar com ele. Então, para a gente fazer, a gente tem que merecer, se sentir merecedor. E o que acontece? A gente só tem algo na nossa vida quando a gente se sente capaz de fazer e de ter, e merece ter. Porque o que acontece? O que a gente tem que fazer com a nossa identidade? Proteger ela, a gente tem que ativar ela, a gente tem que estudar ela. O que a gente tem que fazer com a capacidade? A gente tem que aprimorar o que a gente faz. A gente tem que melhorar, a gente tem que estudar, a gente tem que buscar mais formas de aprender, de aprimorar. O que a gente faz com o nosso ter, que é o merecimento? A gente tem que proteger aquilo que a gente tem. As 7 chaves é nosso, a gente conquistou. E depois disso tudo, João, o que a gente faz? Entrega, transborda. O
que a boca fala daquilo que o coração está cheio. É bíblico. Aquilo que a gente consome, 5 sentidos, galera. Olfato, visão, tato, audição e paladar. Nós temos 5 sentidos, correto? Tudo que a gente absorve através desses 5 sentidos, tudo, absolutamente tudo. Tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você come, tudo aquilo que você cheira, tudo aquilo que você toca. Tudo isso é informações que você recebe. E todas essas informações, elas vão digerir dentro de você. De forma simples falando, elas vão digerir dentro de você, uma hora vai ter que sair. Ou seja, tem a absorção, que é através dos 5 sentidos, tem o processamento no nosso interior e tem a saída, que é através do comportamento. Aquilo que a gente faz, o jeito que a gente se comporta, o jeito que a gente se veste, é com base naquilo que a gente absorve primeiro. Então, onde eu quero chegar? Se a gente hoje, através dos 5 sentidos, está absorvendo coisa ruim, está convivendo com pessoas negativas que reclamam, está em ambientes que não agregam valor, se a gente está absorvendo só coisa negativa, o que vocês acham que vão sair de dentro da gente? O que você acha que a gente vai falar? Não sei se vocês sabem, mas uma notícia ruim que a gente assiste, 8 minutos de notícia ruim é capaz de mudar completamente nosso estado emocional. 8 minutos de notícia ruim. Imagina o quanto de notícia ruim que a gente vê na televisão. Alguém aqui vê televisão? Oh, glória. Ai, sim. Então, cara, o que está acontecendo hoje? Está acontecendo isso aqui, ó. Está acontecendo isso aqui, ó. Ter, fazer e ser. O que está acontecendo? A galera está colocando o ter como base. Ou seja, o prédio não vai sustentar. Se a gente colocar aquilo que a gente tem como nossa base, como aquilo que nós somos, cara, não vai se sustentar. E as pessoas estão colocando o ser por último. E não sou eu que estou dizendo, é só você ver os dados. 68,8% da população brasileira estão acima do peso. De acordo com a ONU, a nação brasileira é a nação mais ansiosa do planeta Terra, velho. Então não sou eu que estou dizendo, tá aberto aí para todo mundo ver. Por quê? Porque ninguém sabe quem é. Porque se soubesse quem é, estaria cuidando disso aqui, que é templo do Espírito Santo. Se soubesse quem é, estaria cuidando da alma, que a nossa mente está na alma. O que acontece? Isso aqui a gente pode se traduzir como ser, espírito, fazer, alma, ter, corpo. Isso aqui é outra pirâmide, ó. Espírito, alma e corpo. O que é a base? O espírito. Então, se a gente não cuidar disso aqui, então, de quem nós somos, se liga, ô Edson, pega isso aqui. Nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos um espírito que temos uma alma e que habitamos no corpo. Isso aqui é o que nós somos. Isso aqui carrega o quê? As 6 áreas da vida que o Edson tanto fala aqui. Familiar, espiritual, saúde, financeira, profissional e pessoal. Então, vocês estão entendendo como é que está ficando simples pra gente? Nós somos espírito, alma e corpo. Isso aqui carrega as 6 áreas da vida. Então, o que a gente tem que fazer para romper? Cuidar disso aqui, cara. Então, eu vou deixar uma tarefa para vocês hoje. O que a gente vai fazer? Eu quero que vocês peguem o espírito, a alma e o corpo. O que é o espírito, João? É nosso espiritual, o relacionamento com Deus, aquilo que você alimenta no seu espírito. O que é a alma? A alma é a sua mente. O que é essa mente, essa alma? Para simplificar, dá para passar aqui em 6 minutos. Napoleão Hill, Bob Proctor, para simplificar o que é a mente, se liga nisso aqui, presta atenção nisso aqui, que isso é a coisa mais louca que vocês vão ver. Isso aqui é a mente, tá? A mente, ela não é palpável, a gente não toca na mente, ela é um campo de energia, é uma atividade mental. Isso aqui é a mente, isso aqui é o corpo, tá? Nosso corpo. E aqui são os resultados que a gente tem. E aqui as nossas atitudes. Então o que acontece? Para a gente dividir a mente, existem 2 fases da mente. Parte consciente da mente
consciente e inconsciente. Não vou escrever aqui para não tomar muito tempo, mas o que acontece? O consciente é a nossa mente pensante, é a mente que a gente usa para pensar, é a mente que a gente usa para tomar decisões, é a mente que carrega o intelecto, que é feito de vontade, razão, intuição, percepção. A maneira como a gente enxerga o mundo é a maneira que a gente vai extrair, que a gente vai depois agir. Então o que acontece? O consciente carrega tudo isso, é a sua mente original. Aqui está aquilo que a gente precisa construir. Isso aqui, ó, inconsciente, é a coisa mais poderosa. Porque isso aqui não sabe diferenciar o que é real e o que é imaginado. A gente não sabe diferenciar, a mente inconsciente não sabe diferenciar o que é real e o que é imaginado. E aqui é a nossa mente emocional, aqui é onde estão as emoções. Então o que acontece? Tudo aquilo que a gente recebe de informação, ou seja, de estímulo, através da televisão, através do celular, redes sociais, através dos ambientes, através de pessoas, tudo aquilo que a gente recebe de informação de pessoas, de ambiente, de celular e de televisão, passa por um filtro, que é a consciência. A consciência é um filtro para discernir o que é errado e o que é certo. Então, o que acontece? Passa por um filtro. Só que qual que é o problema? Nós, na infância, ninguém ensinou isso aqui pra gente. Então a gente não sabia que isso aqui, a consciência era um filtro. Ou seja, a gente cresceu sem essa parte aqui, ó. A gente cresceu só com o inconsciente aberto. Ou seja, tudo aquilo que falaram pra gente na infância entrou direto no inconsciente sem qualquer tipo de discernimento, se era real ou se era certo, ou se era bom ou se era ruim. Entrou direto. Então se sua mãe, seu pai falou lá na sua infância, você não é capaz, você não vai conseguir, você não merece, você, ou alguém da sua família, ou alguém que era muito próximo de você, entrou diretamente aqui, ó. E o que acontece? Isso se traduz em atitude sua, e você tem resultados através disso. Então às vezes a falta de resultado que alguns podem ter, ou às vezes a falta de busca por resultado, pode ser que lá na infância aqui tem alguns bloqueios, problemas, tem coisas aqui no inconsciente que precisam ser tratadas. Tem coisas dentro do nosso inconsciente, dentro do nosso coração, que precisam ser tratadas. Ressentimento, ego, orgulho, amargura. Quem é que se sente preso no passado? Eu também ficava muito preso no passado. Inclusive, isso... Pode falar. Eu acredito que a gente até pode não relatar. A gente pode até não relatar que se sente preso. Mas existem âncoras que estão no inconsciente que te travam. Que impede você desenvolver, te sabota o tempo todo. Exatamente. Ali. Segurança, medos e até culturas. Exatamente isso aí. Culturas, a cultura nossa brasileira, educacional. Cara, vocês viram o que estão fazendo nas escolas, cara? Cara, não faz sentido. Nós precisamos despertar, acordar, ajudar esse povo. Porque desse ambiente aqui vão sair pessoas que daqui vocês estão sendo alimentados de conteúdo, correto? Esse conteúdo tem que sair de alguma forma. Que saia ajudando pessoas, que saia despertando pessoas, ensinando as pessoas a pensar, porque a gente não foi ensinado a pensar, cara. A gente não foi ensinado, isso aqui não ensinaram pra gente, isso aqui era pra ter ensinado lá no nosso pré, onde o caráter do ser humano está sendo formado até os 12 anos ali. Era para ser ensinado isso aqui. Porque se a gente não sabe controlar as nossas emoções, cara, a gente vai perder. A batalha é aqui, a batalha é interna, não é externa. Então o que a gente tem que fazer? Na verdade não vai dar tempo de explicar o que a gente tem que fazer, mas eu quero trazer esse entendimento aqui para vocês terem noção e entenderem o que está errado dentro de vocês. Então a tarefa vai ser o seguinte, vai ser vocês se tornarem conscientes, identificar dentro de vocês, cara, o que está errado, qual área que não está funcionando, qual área que não está dando certo, qual área que não está me deixando romper. Identifica isso. E o que está faltando para você resolver? O que está faltando para a gente despertar? Para mim, o que faltava era o Edson vir e dar um chute na minha bunda. Estou falando sério, alguns estão precisando despertar, cara, acordar, agir. Ainda tem tempo, ainda há esperança. Quem falou que não pode mais? Quem falou que não... Quem falou? Não deixa que aquelas palavras lá do passado
impeçam você de fluir, de ter e de sonhar hoje. Passado, o que é passado? Passado é uma referência que a gente tem. O presente é o seguinte: passado é uma referência. A gente olha para o retrovisor e enxerga a referência. O para-brisa do carro é muito maior. Ou seja, o que a gente tem pela frente é muito maior do que a gente passou. Então, esquece o passado, aprende com o erro. Usa esses erros e aprendizados como referência para você tomar melhores decisões hoje e ter um futuro melhor. Então, ainda há tempo, ainda há esperança. Faz a tarefa aí, enxerga nas áreas da vida que o Edson passa, essas que eu falei, enxerga onde está o problema e resolve. Fechou, turma? Quem quiser me acompanha no Instagram aí, não sei se está aqui, mas é João Sartório BR. Fechou? Tamo junto, fiquem com Deus, é nóis. Maravilha, gente, olha que impressionante, né? Que a batalha não é externa. Quando ele falou ali, ela fechou com chave de ouro sobre a transformação, e ele traz que a batalha... E nós, o que nós fazemos diariamente? Lutando contra o externo, sendo que é o interno. Agora nós vamos ser presenteados com essa telinha. Então você quer ter sucesso? Deixa eu te falar um pouco sobre sucesso. Sucesso tem a ver com constância. Tem a ver com você fazer o que tem que ser feito, mesmo que você não queira fazer.